Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na J3 News TV. Hoje é segunda-feira, segundou com muita informação para você, dia 24 de agosto de 2026, e a gente dá aquele giro completo com as principais notícias de Campos e região. E a gente começa o nosso giro destacando um caso que gera revolta. Um cachorro chamado Batata foi morto a tiros na tarde do último sábado. Isso aconteceu no Alto da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Você está acompanhando as imagens aí. Uma câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que um homem dispara contra o animal. Segundo a tutora de Batata, que pediu para não ter o nome divulgado, foram efetuados 4 disparos por volta das 3h45 da tarde. As imagens mostram o homem acompanhado de outro cachorro no momento da ocorrência. Ela afirma que os 2 cães escaparam de casa por acaso. Primeiro saiu a sua outra cadelinha, a chamada Doguinha. Batata teria corrido logo atrás, na sequência, atrás da outra cadelinha que tinha fugido. Segundo ela, o homem deixou o local caminhando com o cachorro que levava na coleira. Os disparos foram ouvidos por moradores da região, e formada aí por ruas residenciais próximas ao Parque Nacional da Tijuca. O caso rapidamente passou a circular entre vizinhos. Batata era conhecido porque vivia na rua ali naquela área, e até o momento não há informações sobre a identificação do autor dos tiros, nem sobre eventual registro ou investigação pela Polícia Civil. Lamentável, né? E lembrando, que esse tipo de crime é inafiançável. Se esse homem for identificado, localizado e detido pela polícia, ele pode ficar preso até o julgamento. Agora falando de Campos dos Goytacazes, um poste pegou fogo hoje cedo, hoje pela manhã, na rua 13 de maio, entre a Avenida Tenente Coronel Cardoso e a rua Doutor Oliveira Botelho, na área central aqui de Campos. Você está vendo as imagens aí, chama a atenção, né? As imagens foram registradas pelo J3 News e mostram as chamas na estrutura da fiação elétrica. A ocorrência chamou a atenção de quem passava pelo local. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. O Corpo de Bombeiros prontamente atuou no local. O J3 News entrou em contato com a Enel para mais informações e está aguardando aí o retorno da companhia. Que susto, quem estava passando na hora ali. Um homem acabou preso neste final de semana, escondido dentro de uma caixa d'água, após furtar materiais de alumínio de uma residência na rua Carlos de Lacerda, no centro de Campos. Segundo informações obtidas pelo J3 News, a PM foi chamada após vizinhos perceberem uma movimentação em uma casa. Quando os policiais chegaram, a porta estava arrombada. Os militares fizeram a varredura no imóvel e localizaram o suspeito no terraço, escondido dentro da caixa d'água, e questionado aí teria confessado o crime e disse que tinha entrado para levar barras de alumínio para vender. O material foi encontrado e recuperado pelos policiais. O homem foi encaminhado para a 134ª DP e autuado por furto e ficou preso. Essa questão de furto na área central está um problema grave mesmo, Que bom que dessa vez os policiais agiram, e o indivíduo suspeito aí do crime acabou sendo detido e ficou preso depois de confessar o crime e foi levado aí à delegacia, então posteriormente preso. Policiais militares da Operação Segurança Presente prenderam um homem acusado de ameaçar a mãe do próprio filho no distrito de Goytacazes, em Campos. A equipe realizava patrulhamento pela região quando foi acionada pela vítima, que estava acompanhada de uma criança dentro de um veículo. Segundo o relato, ela teria sido coagida pelo pai do seu filho a permanecer no automóvel enquanto ele entrava em um estabelecimento comercial. A mulher informou ainda que o homem poderia estar armado. Com o apoio de outras equipes da Operação Segurança Presente, os policiais realizaram buscas nas proximidades e localizaram o suspeito saindo de um estabelecimento comercial. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nenhuma arma ou outro material ilícito foi encontrado. Posteriormente, com a autorização da vítima, os policiais realizaram buscas na residência onde ele reside com ela, E aí a arma mencionada durante a solicitação não foi localizada. Mas o homem permaneceu preso pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. Então, está aí mais um caso de
violência, ameaça contra a mulher, que acaba resultando em prisão do infrator. O governo do estado autorizou a contratação emergencial da empresa que ficará responsável pelo projeto e pelas obras de reforço estrutural da ponte Barcelos Martins, em Campos. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. De acordo com a publicação, a Secretaria de Estado das Cidades autorizou a contratação da empresa por dispensa de licitação, pelo valor de R$ 3.608.355,09. A empresa será responsável tanto pela elaboração do projeto executivo quanto pela execução das obras de reforço da estrutura. A contratação emergencial já havia enfrentado dificuldades. O primeiro chamamento realizado pela Secretaria de Estado das Cidades não teve nenhuma empresa habilitada, o que atrasou a definição da responsável pelos serviços. A autorização publicada nesta segunda-feira não informa a data para o início efetivo dos trabalhos. A próxima etapa é a assinatura da ordem de serviço. Essa ponte está fazendo a maior falta, né? Principalmente as pessoas que moram na outra margem, né, do Rio, moram em Guarulhos, precisam se deslocar para o centro, e pessoas do centro que precisam também se deslocar para um trabalho, qualquer ação em Guarulhos, e tinha ali a ponte como uma passagem, a pé ou de bicicleta, ou de moto mesmo, né? E hoje isso não está sendo possível, a ponte está interditada, tomara, né, que essa obra aconteça e possa trazer esse facilitador, né, para o dia a dia do campista. Mais um caso de acidente envolvendo ciclistas. Um casal que trafegava de bicicleta foi atingido por um automóvel no início da noite de ontem, na rodovia RJ-214, no trecho que liga os municípios de Natividade e Varriçai, no noroeste fluminense. De acordo com as informações apuradas, o veículo seguia no mesmo sentido das bicicletas quando ocorreu uma colisão traseira. O condutor do carro permaneceu no local, acionou imediatamente as equipes de emergência para prestar assistência aos feridos. O resgate das vítimas contou com a atuação integrada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e de militares do Corpo de Bombeiros. Um jovem de 21 anos sofreu ferimentos graves e foi encaminhado inicialmente ao Hospital de Natividade, sendo transferido em seguida para o hospital em São Vicente de Paulo, aliás, um hospital em Bom Jesus, que é o São Vicente de Paulo. A jovem que acompanhava recebeu atendimento na unidade de Natividade e permaneceu estável. A Polícia Rodoviária Estadual esteve na rodovia para sinalizar o trânsito e realizar os levantamentos periciais. A ocorrência foi registrada na 140ª Delegacia de Polícia de Natividade para apuração das circunstâncias do acidente. E ainda falando em Natividade, uma motorista ficou em estado gravíssimo após sofrer um acidente de trânsito no final de semana na rodovia RJ-220, no trecho que liga os municípios de Natividade e Porciúncula. A condutora trafegava em um veículo Fiat Palio no sentido Natividade, quando perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista, capotasse e caísse em uma ribanceira às margens da rodovia. O socorro foi acionado após uma testemunha que passava pelo local presenciar o acidente. A operação de resgate contou com a atuação integrada do Corpo de Bombeiros Militar e também de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. A vítima recebeu os primeiros cuidados no local e foi encaminhada ao hospital em Natividade. Devido ao agravamento no quadro de saúde, durante a preparação para a transferência ao Hospital de Bom Jesus de Itabapoana, a equipe médica da unidade permaneceu mobilizada nas tentativas de estabilização da paciente. A gente não tem aí a atualização do estado de saúde, né, dessa vítima. A terceira edição do FacaFest, sediada na Usina do Queimado, em Campos, consolidou-se como a principal feira de cutelaria do estado do Rio de Janeiro, ao reunir expositores profissionais e colecionadores de diversas regiões. Vamos conferir. O evento apresentou um formato tradicional de feiras nacionais, trazendo como destaque avaliações técnicas e competições de facas conduzidas por jurados especializados, além de demonstrações de forjamento ao vivo.
Segundo os organizadores Olímpio Guimarães e Ricardo Lobo, a estrutura superou as expectativas ao integrar famílias, idosos e admiradores da arte transformadora do aço em um ambiente voltado à troca de experiências e também à valorização do trabalho artesanal. O Facafest nasceu de uma paixão pela cutelaria, a princípio. A primeira coisa que ensejou o Facafest foi a paixão da cutelaria. E a gente trazer a cutelaria para o estado do Rio de Janeiro. Então a gente está fazendo a primeira feira de cutelaria propriamente dita, com premiações de facas do estado do Rio de Janeiro. Então, até chegar à terceira edição, foi um caminho que a gente agregou vários outros segmentos que se unem entre si, que é o universo country, com hipismo, com ranchorting, a gastronomia muito boa de Campos, a gente é altamente qualificada a gastronomia, e outros segmentos de outras operações que eles se juntam naturalmente. Então naturalmente o Facafest ele foi crescendo exponencialmente, porque essas engrenagens elas vão se ajustando. Além da exposição de peças exclusivas, a programação do evento contou com entrada gratuita e uma proposta multifacetada. A feira teve entretenimento diversificado que uniu gastronomia com churrasco na brasa, atrações musicais, provas de hipismo na área externa. Para a organização, a iniciativa reforça o potencial da região em fomentar o setor cuteleiro, criando uma experiência completa que harmoniza tradição, lazer e cultura. É paixão. É talvez até mais do que paixão. É uma terapia. A gente que gosta de trabalhar com cutelaria, a gente se entrega com tanta alma, com tanta paixão, que até os problemas do dia a dia a gente absorve trabalhando nas facas, se concentrando no que está fazendo. E a gente devagarinho vai resolvendo mentalmente os problemas que tem. Então, por isso que eu digo, cutelaria para mim é muito mais do que um hobby, é muito mais do que um negócio, é simplesmente terapia. E a gente vai ficando por aqui, encerrando aí o nosso Giro de Notícias dessa noite. Muito obrigado pela companhia. Amanhã às 9h30 tem Manhã J3 e mais uma vez eu conto com você. Até lá.